Abacuque, capítulo 1. A gente vai vendo que Deus, ele é maravilhoso, né? E Deus, ele quer realmente ter uma intimidade com a gente. Deus realmente quer nos fazer, se fazer conhecido a nós, né? Para que a gente não tenha dúvida, nem sombra de dúvida, que Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, né? Que Ele é real, né? E as experiências vão nos dando essa capacidade de entender que Deus é fiel e Ele sempre cumpre aquilo que promete. Aqui em Abacuque, no capítulo 1, no verso 12, vem dizendo assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabelece para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolera a opressão, porque então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles. Por que a terra, por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanhando-os na sua rede, e os junta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício. A sua rede por isso ele oferece sacrifício, a sua rede, e queima incenso. A sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Vou dar uma paradinha aqui. Aqui nesse trecho a gente vê uma oração de Abacuque. Abacuque, ele começou a orar e começou a reclamar, falar com o Senhor, né? A gente passa por tanta tribulação, tanta dificuldade, né? A gente fica meio desanimado, meio angustiado, e Abacuque, ele estava assim. E ele começou a reclamar, ele começou a falar com o Senhor, né? Não és tu, Senhor, que faz isso? Senhor, por que tu vai deixar com que o inimigo, com que Satanás pesque o teu povo assim desse jeito, como se fosse o peixe do mar? Ele lança a sua rede, vai pegando todo mundo. E ali ele foi argumentando, né? E se queixando com o Senhor, né? E dizendo que o inimigo, ele estava tendo bom êxito, que até oferecia sacrifício, né? Mas aí no 17 ele pergunta, mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Versículo 2, capítulo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O que mais existe dentro de nós são queixas e necessidades de respostas, né? A gente fica se queixando pelos problemas que nos acontecem e fica necessitados de resposta. E fica ansioso para saber o que Deus vai responder. E continuando aí no capítulo 2, versículo 2, Deus responde a Abacuque. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão
Toma bem legível sobre tábuas. Torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim e não falhará. Mas, mesmo que pareça demorada, espere, porque certamente virá, não tardará. Aí aqui a gente vê, né, o irmão Guto veio trazendo aí, né, falando sobre a volta do Senhor, né, as promessas que o Senhor tem feito, porque a promessa dele é que nós vamos ter salvação, vida eterna, viver eternamente com o Senhor. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor ele vai tirar de nós, né? E lá vem falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele disse assim, eis que estou à porta e bato, né? E aqui o Senhor está falando, escreve tudo isso que eu estou te falando bem grande numa tábua para que quem passar correndo consiga ler, né? Porque a pessoa que passa correndo dificilmente consegue ler o que está escrito numa placa, né? Mas o Senhor ali, ele estava falando, ó, escreve bem grande para que até mesmo quem passar correndo consiga ler o que está escrito. Aí ele diz, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. A nossa salvação, né, que veio através de Jesus Cristo, ainda está para se cumprir no tempo determinado. E Jesus vai voltar e vai nos buscar, vai nos levar para morar com Ele. Nós estamos aguardando esse tempo, mas esse tempo já foi determinado. Amém, irmãos? E diz o Senhor aqui, ó, e ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça que está demorando, espere, porque certamente virá, não tardará. 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, e a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é que, independente da situação que você esteja passando, de tristeza, de reclamações, de tribulações, de dificuldades financeiras ou de desânimo, né, depressão, não importa o que você esteja passando. O que eu quero deixar para os irmãos é que o justo viverá pela fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas sabemos que vai acontecer, né? Essa é a nossa esperança, é viver pela fé, crendo no Senhor, entregando nossas vidas na mão do Senhor. Foi o que o Senhor falou ontem não, anteontem, no culto, né? Se a gente observar, a gente vê que o Senhor, ele vai falando com a gente de contínuo. Ele não fala uma coisa aqui e fala outra ali, nada aleatório que a gente não entenda. Ele vai falando passo a passo, do que nós temos que fazer. Ele vem concluindo toda a palavra dele. É como se fosse assim, uma conversa, um diálogo, uma carta que começamos a ler e ainda não terminamos a leitura dessa carta. Cada dia a gente lê uma parte dessa carta, mas essa carta é uma carta conclusiva. Amém? Com respostas, com apoio, com respaldo, né? E a gente tem que ter essa certeza. No versículo 5 vem dizendo assim, assim como o vinho é enganoso
Também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ainda que o nosso inimigo tenha todo esse apetite, que seja arrogante, que queira todas as nações, o Senhor ele tem o controle de todas as coisas. Amém? E, por outro lado, nós que somos servos do Senhor, que vem falando aí no 5, a nossa alma é orgulhosa, a nossa alma não é reta dentro de nós, mas o justo viverá pela fé. Ainda que a gente não tenha total retidão, que a gente procura se consertar todos os dias, né? Nós dependemos da santificação, sem ela nós não veremos a Deus, precisamos a cada dia nos consertar, nos limpar, nos purificar, para que a gente possa alcançar, né, a graça de ver o Senhor, de estar com o Senhor, né? Mas também, se a gente olhar para aqueles que não querem o Senhor, não querem saber de nada, eles se encaixam aqui nesse versículo 5. Eles são como um vinho enganoso, são arrogantes, né? E não vão conseguir naquele grande dia receber a coroa, receber o triunfo, né? Alcançar a salvação. Não vão, porque naquele grande dia, quando a porta se abrir e a igreja entrar, que aquela porta se fechar, acabou. Acabou a chance, acabou a oportunidade. Não terá mais oportunidade. Às vezes a gente fica, vamos assim dizer, meio ansioso para ter a oportunidade na igreja, aí fala, poxa, eu fui no culto, não tive oportunidade, não sei o quê. Mas a nossa maior oportunidade é estar na presença do Senhor. É reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. É colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso é que é importante. Isso é a maior oportunidade que a gente tem de dar algo para o Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que não precisa de nada. O Senhor não precisa de nada. Né? O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um objetivo, o Senhor vai cumprir todos os propósitos dele, todos os objetivos, mas depende de nós, da nossa posição, da nossa decisão, para que os propósitos de Deus e os objetivos de Deus se cumpram na nossa vida. Amém? O justo viverá pela fé, que nos encoraja a confiar em Deus, mesmo na incerteza, pois Ele é a nossa força e guia em tempos de angústia. O Senhor, Ele é a nossa força, Ele é o nosso guia no tempo da angústia. Mas para isso, nós precisamos ter fé, que vamos vencer. Amém? O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Naum 1:7. Nos lembra da segurança nele e a promessa de renovação. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, diz Isaías 40:31. Nós temos que confiar no Senhor, esperar no Senhor, para termos as nossas forças renovadas. Por que Isaías está falando isso? Porque nós ficamos enfraquecidos muitas vezes, desanimados, cansados, sobrecarregados. Achamos que as coisas não vão acontecer, achamos que nada vai mudar, achamos que está tudo igual. Tem pessoas que não conseguem enxergar a diferença na sua vida.
Às vezes uma pessoa que está de fora consegue ver melhor os acontecimentos da nossa vida do que a gente mesmo que está vivendo aquele momento, aquele processo, né? A Roberta, por exemplo, é um exemplo disso. Que a gente conheceu a Roberta uns 14 anos atrás, nós vimos quem ela era e nós vimos a transformação que Deus está fazendo na vida dela. Ela já mudou muito, mas precisa mudar muito mais ainda. Assim como eu já mudei muito, mas preciso mudar muito mais ainda. Então, muitas vezes ela pensava em desistir, desanimar, não queria, achava que Deus não estava fazendo nada. Mas a gente que estava de fora, a gente via o que Deus estava fazendo. A gente estava vendo a diferença, a mudança, a transformação, né? E muitas vezes a gente não consegue ver isso. Por quê? Não confiamos no Senhor, não colocamos a nossa esperança no Senhor. E a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Oferece esperança e poder para superar desafios. A palavra do Senhor, ela nos oferece esperança e poder para suportar desafios. Só quem confia no Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar, é que consegue ter a confiança e vencer esses desafios. Porque quando a gente fica meio, quando a gente fica, falar como o pastor Luiz dizia, né, titubeando, o inimigo, ele começa a lançar coisas na nossa mente. A redinha dele vai trabalhando dentro de nós, pescando nossos pensamentos, tirando as coisas boas que Deus vai colocando dentro da nossa mente. Satanás lança aquela rede suja dele e vai catando tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, e vai nos desanimando, nos tirando, nos enfraquecendo. Amém? Filipenses 4:13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em quem? Em Deus. Eu posso todas as coisas em Deus. A minha confiança tem que estar no Senhor. Porque digno é o Senhor de receber todo louvor e toda adoração, toda a nossa dedicação, né? Mas muitas vezes nós não acreditamos que o Senhor nos fortalece, tem o poder para nos fortalecer, né? Tem o poder, como o irmão Douglas leu aqui, de se o Senhor está comigo, que poderá me fazer um homem? Mas a gente, pela nossa natureza carnal, humana, a gente teme. A gente teme o mal, a gente teme o homem, tem medo da morte, medo de ser assaltado, medo de entrar por certas ruas, certos lugares. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós podemos entrar em qualquer lugar, porque o Senhor é o nosso escudo e bloqueio. Ele é a nossa fortaleza. Amém? O Senhor, Ele quer nos encorajar para que a gente continue. Foi a palavra do Senhor no domingo. Ser forte e corajoso. Seja muito forte e corajoso, porque a tendência do mundo é piorar cada dia mais. E se a gente já está tremendo hoje, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai estar muito pior. E diz a palavra do Senhor, se você não pode competir com os que estão a pé, como é que você vai competir com os que estão a cavalo? Se a gente não está conseguindo sobreviver nesse mundo agora, como que a gente vai sobreviver daqui a 5 anos, 6 anos?
aonde a igreja vai começar a ser perseguida, aonde a gente vai ter que pregar o evangelho às ocultas, se encontrar escondido. Então o Senhor diz, seja forte e corajoso, muito corajoso, porque tudo que eu planejei, tudo que eu te prometi, eu vou cumprir. Né? Foi a palavra, é a leitura do calendáriozinho ali, é o versículo do calendáriozinho. Todas as promessas que eu fiz, eu vou cumprir. Meu braço não está encolhido. O meu poder não diminuiu. É o que Deus está falando. Meu poder não diminuiu. Mas a gente, às vezes, acha que o poder de Deus é pouco, né? E em um mundo de desafios, essa frase nos lembra que a nossa capacidade vem de Deus e não de nós mesmos. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando nós estamos fracos, passando por alguma dificuldade, algum problema, a gente lembra de Deus. Se a gente está doente, a gente lembra de Deus. Se a gente está passando por luta, por problema, a gente lembra de Deus. Nem que seja para dizer assim, aonde tu tá, Deus? Que tu não está vendo isso que está acontecendo na minha vida. Eu cansei de falar isso pro Senhor. Aonde tu tá, Senhor, que tu não tá vendo isso? Aonde tu tá que tu não muda isso? Né? Mas o Senhor, nesse momento, a gente está buscando o Senhor. Mas quando nós estamos fortes, que estamos com saúde, que temos dinheiro, que está tudo indo muito bem, nós não lembramos do Senhor. Nem precisamos do Senhor. Vai precisar do Senhor para quê? Tem dinheiro, tem saúde, não falta nada. É igual Salomão. Salomão, por fim, começou a ficar entediado. De tanta coisa que ele tinha, ele começou a ficar entediado. Que ele disse que tudo era cansaço e enfado. Era canseira e enfado. Porque já estava com o burro cheio, ele tinha tudo. Nada mais saciava o desejo do coração de Salomão. Não tinha o que saciar o desejo do coração de Salomão. E por isso Salomão falava, isso é canseiro e enfado, né? Repetindo aqui a frase, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Mostra que a fraqueza humana abre espaço para o poder de Deus atuar em nós. Um conceito revolucionário para a autossuficiência atual. Então, quer dizer, às vezes, Deus permite que a gente passe por certas coisas para que Ele possa atuar na nossa vida. Porque quando a gente está muito bem, a gente não precisa do Senhor e não tem como o Senhor atuar, não tem como o Senhor fazer nada na nossa vida. Já estou terminando, tá, irmãos? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ideal para uma era de informações e opiniões diversas, mas chama a buscar a direção divina acima de tudo. Então, acima de tudo, nós devemos buscar a direção de Deus. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Para que o poder de Deus seja liberado sobre nós e para que outras pessoas que não têm o Senhor possam dizer, não, realmente Deus está fazendo uma obra grande na vida dessa pessoa. Porque olha a transformação que Deus já fez. Olha a mudança que Deus já fez. E assim, né, outras pessoas também vão se achegando.
Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, seja constante na oração. Aqui é um conselho para que a gente passe pelos problemas da nossa vida. Como que nós vamos passar pelos problemas da nossa vida? Nos alegrando na esperança do Senhor, sendo paciente na tribulação e constante em oração, sempre orando, buscando o Senhor, entregando nas mãos do Senhor, contando para o Senhor, conversando com o Senhor, todo e qualquer problema que nós temos passado, né? Um chamado à perseverança e fé ativa, mesmo quando as coisas estão difíceis. Uma mensagem vital para o nosso cotidiano agitado. Essa palavra é uma palavra vital para o momento, né, para o cotidiano agitado que nós temos, né? Nós temos uma vida agitada, se bobear a gente não tem tempo para nada. Levanta, acorda, de repente já escureceu, já clareou de novo, né? Amanhã já é quarta-feira, então a semana assim está passando muito rápido, né? Mas essas palavras oferecem um antídoto para a ansiedade e dúvida, conectando cada um de nós com a força, a paz e o propósito eterno, que são sempre relevantes, independente da época, da situação, do momento, do tempo. Não existe momento, época, tempo para o Senhor, porque o Senhor é o próprio tempo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos, lembrando que o justo vive pela fé. Amém? Comunidade Ramá, Empatia do Fé. Cultos, toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite. Domingo, às 7h. Você também pode acompanhar o culto aos domingos através da live no YouTube. Endereço: Estrada da Cachoeira, Rua 15, número 100, Arcozelo, Pati do Alferes.